Bem-vindo, aqui o assunto é futebol. Tudo sobre o esporte mais apaixonante do planeta. Então inscreva-se e venha fazer parte da nossa torcida. Aproveite, o vídeo começa agora. Você já parou para pensar no que significa correr na mesma velocidade de uma bola em movimento por todo um campo? É o caso do Erling Haaland. Hoje, vamos desmontar a lenda. Não com hinos ou frases feitas sobre o homem mais forte, mas olhando os dados frios e furinhos da sua rotina diária. Ele não é só um goleador, ele é uma anomalia biológica vestindo-se camuflado de azul e celeste no Manchester City. Vamos ao que importa. Esse atleta desempenha-se como se tivesse reservas inesgotável de energia. Enquanto outros jogadores respiram pesado após o segundo minuto do jogo, Haaland parece estar apenas aquecendo para dar um chute livre. E essa diferença é tão absurda que até os médicos chegam a questionar a lógica da natureza humana quando olham por cima dos relatórios de performance dele. Mas espere só, não se trata aqui apenas de números bonitos no placar final ou estatísticas impressionantes do Premier League e Champions League. O verdadeiro drama esconde-se nas sombras do sucesso. Existe uma tensão silenciosa, um conflito invisível que vive dentro da mente dele todos os dias. A luta constante entre atingir o máximo absoluto de rendimento físico hoje e preservar sua saúde para as próximas temporadas. É essa balança delicada entre ganhar agora e sobreviver depois. Você vai entender por quê. Vamos mergulhar fundo na história desse fenômeno, desde suas origens até como ele redefine o que é possível no esporte moderno. Prepare-se para descobrir não apenas os segredos por trás dos golos, mas também as decisões e sacrifícios que moldam a carreira de um dos maiores talentos do futebol mundial. Prometo, você terá uma experiência profunda sobre a essência humana do futebol e as grandes escolhas por trás de cada lance em campo. Olha para ele na tela. Aquela velocidade absurda, a explosão pura nas travessias. Parece magia de outro planeta, certo? Mas existe uma verdade nua e crua por trás daquilo tudo, a biologia humana ao limite absoluto. Estamos falando do corpo físico sendo taxado contra o tempo em um ritmo que é nunca antes visto na Premier League. 5 vezes no espaço de poucas semanas. 45 minutos entre cada duelo. Cada partida é uma batalha sangrenta onde o jogador não pode parar nem para respirar fundo, porque se ele parasse por 2 segundos, alguém mais forte já estaria lá para te dominar. O corpo humano simplesmente não foi desenhado para esse ciclo de estresse extremo semana após semana durante 9 meses seguidos sem descanso real. Aqui entra o perigo silencioso que assombra os gigantes do esporte, o supertreino, ou overtraining. Não é apenas cansaço, velho amigo. É uma ruptura sistêmica no organismo. São milhões de células musculares inflamadas esperando para se reparar, mas a pressão da liga não lhes dá tempo nenhum. O cortisol sobe como um tiro rápido enquanto o corpo tenta recuperar seu equilíbrio químico básico entre 2 chutes. Imagine isso. Você corre na esteira em velocidade máxima por 1 hora inteira e depois imediatamente pula de carro em outro treino. No futebol, é exatamente isso que acontece dia sim ou não no campo real dos gigantes da Premier League. O resultado? A recuperação celular fica para trás, deixando o atleta vulnerável a lesões graves antes mesmo do jogo começar. É como tentar carregar um peso pesado demais e sem descanso suficiente até quebrar algo importante na estrutura interna de quem tenta superar os limites naturais da evolução humana no esporte profissional moderno em tempos digitais rápidos que exigem performance máxima constante dia após dia ao redor do mundo inteiro, sem parar por uma única noite inteira sequer para respirar fundo antes de jogar novamente amanhã cedo. Erling Haaland não é apenas um jogador de futebol. Ele é uma máquina biológica que opera no limite absoluto da fisiologia humana, mas ninguém vê o preço real dessa performance além dos golos e das assistências debaixo do marro. Quando você olha para ele correndo por 3 jogos seguidos sem parar, parece sobrenatural. Mas a verdade muito mais profunda acontece dentro dos bastidores de um laboratório silencioso no Manchester City. A reabilitação dele não segue o livro didático comum. É um protocolo custodiado feito em tempo real para cada lesão que ele sofreu na temporada passada enquanto jogava contra os gigantes da Premier League.
Enquanto seus colegas treinavam, Haaland estava sendo escanelado milimetricamente por equipamentos de última geração que mediam desde a tensão nos tendões até o nível exato das suas enzimas musculares após uma partida desgastante. A recuperação dele é um processo químico controlado para garantir que ele não desabe antes da temporada acabar. E tem a alimentação, claro. Imagine isso. Haaland nunca vai comer apenas qualquer coxa de frango e arroz. Sua dieta é uma ciência exata calculada até o grama por hora. Em dias de jogo contra um time forte como Arsenal ou Liverpool, ele recebe proteínas específicas projetadas para acelerar a síntese muscular e imediatamente após o impacto físico extremo que só ele sofreu na tática deles. Os nutrientes são entregues com precisão cirúrgica para manter seu corpo funcionando sob pressão extrema sem falhar nunca mais no lance decisivos da temporada inteira do City. Mas há algo ainda mais importante, e ninguém fala sobre isso muito além das estatísticas simples: o peso psicológico da lesão. Para Haaland, não jogar é como perder a própria identidade por alguns dias dolorosos enquanto seu corpo se regenera para voltar a dominar novamente no campo de jogo. Ele tem que combater uma dor silenciosa em sua mente que tenta convencê-lo a parar porque ele sabe muito bem qual seria o pior pesadelo: ter que substituir um time inteiro sozinho sem estar ao 100% na condição física plena da temporada inteira do Manchester City para vencer qualquer adversário no estádio Etihad. O custo de manter esse nível de performance é imenso, mas ele aceita isso porque acredita profundamente em sua missão especial dentro dessa equipe britânica gigante que representa o auge do futebol moderno mundialmente conhecido por todos nós aqui fora assistindo os jogos grandes com expectativa máxima. Esse sacrifício invisível faz parte da lenda dele como um dos maiores strikers de todos os tempos até hoje na história recente do esporte globalizado. Esse sacrifício invisível faz parte da lenda dele como um dos maiores strikers de todos os tempos até hoje na história recente do esporte globalizado. Mas a pergunta que fica pairando no ar é bem séria: será que esse fogo insuportável acaba por consumir o próprio jogador antes do tempo? A gente já viu atletas brilhantes se despedirem cedo demais, não foi mesmo? O jogo moderno exige uma velocidade implacável, onde cada segundo conta mais que um gol. Quando você joga assim, a máquina precisa rodar no máximo 24 horas por dia. E aí surge o dilema ético: é válido destruir nosso futuro para dominar hoje? Imagine ser Haaland, olhando seu próprio corpo como uma peça de engenharia perfeita sob pressão máxima. Cada treino extra, cada dieta restritiva, tudo isso moldou um gigante, mas também estica seus limites biológicos a todo momento. Será que ele está criando o atleta perfeito ou apenas acelerando sua própria destruição? Não existe resposta simples nessa equação complicada do esporte de elite. Ninguém sabe exatamente quando será hora de parar, quando os números batem na porta da aposentadoria precoce por causa desses métodos extremos. A reflexão aqui é profunda e muda a forma como vemos quem joga para sempre nos gramados verdes. Nós queremos campeões agora ou precisamos pensar no legado que eles deixam depois? Se o domínio total custa caro demais para sua longevidade, então valem mesmo tanto esses títulos? O mundo do futebol está cheio de lendas que brilharam por alguns anos e sumiram sem muitas explicações claras sobre os métodos usados. Será que Haaland será a exceção feliz ou apenas mais um caso triste de sacrifício em dobro? Nós precisamos conversar muito sobre isso com você aqui na tela agora. Você acha justo que atletas tenham que se submeter a essas exigências tão altas para continuar sendo celebrados por toda uma carreira longa e saudável? Ou é assim mesmo que o jogo tem que ser jogado, independentemente do preço pessoal? Deixe seu comentário abaixo dizendo qual lado disso está no coração de você: tradição extrema ou equilíbrio sustentável. Sua opinião importa muito aqui na nossa conversa sobre esse tema tão importante hoje. Bem-vindo aqui, o assunto é futebol, tudo sobre o esporte mais a comentário. Então inscreva-se e ative o sininho da nossa torcida. Aproveite e até a próxima!